Olá, eu sou o Maurício, esse é o Lucas, nós somos assessores do portal Eu Quero Investir e no bate-papo de hoje iremos apresentar o conceito de derivativos e suas estratégias. Fique ligado! A opção de compra, como o próprio nome faz alusão, trata-se de algo que deriva de outro ativo. As opções de compra são nada mais do que um contrato onde tem um objetivo e um vencimento já previamente definidos. Essas opções dá para serem comparadas como se fosse uma negociação no mercado imobiliário, coisa que muitos de nossos investidores já acostumaram fazer. Você pode, por exemplo, ter visto um apartamento na planta, por exemplo, no valor de R$1 milhão, e você não ter esse valor de R$1 milhão para comprar ele. Mas você pode ir até a construtora, dar então um sinal para essa construtora, por exemplo, R$100 mil, oferecendo para ele esses R$100 mil falando que você vai comprar o imóvel em 12 meses. Então, quando você chega e dá esse sinal para a construtora, você nada mais que está fazendo a compra de um derivativo, de uma opção de compra, onde o ativo é o imóvel, que está avaliado em R$1 milhão, e o derivativo é o sinal, que você comprou por R$100 mil. Isso lhe permite você fazer também uma alavancagem. Explique para a gente, Maurício, como que funciona essa alavancagem. Perfeito, Lucas. Pegando o seu gancho, então imagine esse imóvel no valor de R$1 milhão e você não tem esse R$1 milhão. Você deu um sinal que lhe garante o direito de adquirir esse imóvel daqui a 12 meses por o valor de R$1 milhão. Perfeito? Daqui a 12 meses você volta até aquele empreendimento e ele está valendo nesse momento então R$2 milhões. Se você tivesse comprado um imóvel por R$1 milhão, você teria dobrado o seu capital, o que já é um ótimo negócio. Contudo, ao dar o sinal no valor de R$100 mil, você tem algo que vale R$2 milhões, você acaba de oferir um ganho de R$900 mil. Observe que no primeiro cenário eu apenas dobro o meu capital. Nesse segundo momento eu faço ele vezes 9. Isso é o poder de alavancagem que o Lucas acaba de nos retratar. Maurício, mas tendo essa alta possibilidade de retorno, eu devo incorrer em um alto nível de risco. Perfeito. No caso das opções, eu corro o risco de perder a totalidade do capital investido. Imagine um cenário hipotético, onde esse imóvel não vale R$2 milhões, mas sim R$900 mil. O que aconteceria com esse seu sinal? Ele não teria valor algum. No mercado financeiro, o termo técnico utilizado é: a sua opção virou pó, você perdeu a integralidade do seu capital. Então, explore sim o mercado de opções, mas com responsabilidade. O poder de alavancagem existe, mas o risco também. Para vocês entenderem, as opções de venda funcionam como as opções de compra. Elas também derivam de algum ativo, têm vencimento e objetivo. Eu gosto de explicar como funciona uma opção de venda comparando isso com o mercado de seguros de carro. Você pode, por exemplo, ter um carro hoje e avaliado em R$100 mil e fazer o seguro para ele no valor, por exemplo, de R$3 mil. Dessa forma, você tem um seguro, por exemplo, de 1 ano de duração, em que se algo acontecer nesse período, você vai ser ressarcido. Se acontecer algum acidente com você, com o seu carro, e você não tiver o seguro, você acaba tomando prejuízo disso. Se você tiver esse seguro, ele ressarce os danos que você teve. Assim como no mercado de carro existe seguros, existe também essa mesma modalidade para o mercado de ações. Maurício, explique como funciona para as ações isso. Perfeito, Lucas. Então, assim como apresentado pelo Lucas, no mercado de auto ele fica muito claro. Se eu contratei um seguro e eu tive um sinistro, eu vou ser ressarcido integralmente. Pois bem, por que não fazer isso também no mercado de ações? Eu adquiro um ativo ao valor de R$10. Eu fico vulnerável ao risco de eventualmente ele estar em 8, 5, 2 ou 10 centavos daqui a 12 meses. E se eu disser para vocês que existe a possibilidade de contratar um seguro também para esse ativo? Lucas, olha só a inteligência por trás desse tipo de aquisição. Imagine que daqui a 12 meses esse meu ativo tenha perdido 50% do valor e eu tenha contratado um seguro. Eu vou ter o direito de vender esse ativo, que hoje vale 5, pelo valor de R$10. Imagina que eu tenha adquirido 1.000 ativos na ocasião anterior a R$10 e hoje ele esteja valendo 5. Se eu realmente acredito no potencial de valorização desse ativo, Lucas, eu posso nesse momento comprar 2.000 quantidades de ações. Eu acabo de dobrar a quantidade de ações com o mesmo valor de capital.
Se eu não tivesse contratado o seguro na contrapartida, eu teria perdido 50% do meu capital. Observe então a inteligência por trás dessa estratégia. Além de eu ter uma proteção, eu posso no limite ainda oferir uma alavancagem, porque eu dobro a quantidade de ativo. Contudo, vale a pena ressaltar que se caso esse seguro não for utilizado, assim como o seguro do auto, eu vou perder a integralidade daquele valor ali contratado. Mas por ser um seguro, a não utilização é um dos melhores cenários. Para você entender, a FENCE é uma estrutura com derivativos para aquele investidor que acredita em uma alta moderada para o ativo, mas ainda assim quer fazer uma proteção parcial. Ela é muito indicada para aquele mercado sem tendência, onde não tem viés de alta e nem viés de baixa. Agora a gente vai explicar na prática como isso funciona. Para entender o funcionamento da FENCE, imagine um investidor que já possui o ativo ou que eventualmente tem a intenção de adquirir o ativo, mas dado o viés de mercado lateral, ele não queira estar 100% exposto a uma queda. Bem como também ele não acredita numa alta tão grande, então ele está propenso a se sujeitar a um limite de ganho. Pois bem, como ele vai montar essa estratégia? Ele vai comprar o ativo, imagine o ativo A ao preço de R$10, e ele vai comprar uma put desse ativo. Aquele seguro, onde se caso o papel cair, ele tem o direito a vender a esse preço. Só que esse seguro é caro e ele não quer desembolsar dinheiro. Então o que ele faz para conseguir financiar esse seguro? Ele vende um outro seguro, que já vai gerar gordura para ele pagar esse primeiro, mas que ainda não é o suficiente. Então ele vende uma call, uma opção de compra, num valor superior. Aí sim, então ele consegue montar essa estrutura a custo zero. Estrutura essa que gera o seguinte benefício. Vamos imaginar os seguintes cenários. Ele comprou o ativo a 10, daqui a 6 meses o ativo está negociando a R$12. Pois bem, ele acaba de oferir um ganho de R$2 por ação, 20% na estratégia. Maurício, o ativo saiu de R$10 para 15. Perfeito, ele acaba de ter o custo de oportunidade. Por quê? Porque o ganho dele está limitado no valor de R$12, valor o que ele lançou a call lá em cima. Na contrapartida, se o papel apresentar uma queda moderada do 10 até o R$8, ele está integralmente blindado, porque ele tem direito de vender esse ativo a R$10. Então ele tem uma proteção de 20% dessa estratégia. Contudo, Maurício, o mercado realmente azedou nesse momento e está negociando a R$5. O que acontece com esse investidor? Ele perde 50% do valor? Não. A inteligência dessa estrutura é que ele só passa a participar da queda a partir do R$8. Então ele teria um prejuízo de 8 até 5. Ele perderia R$3, enquanto que um investidor convencional que pagou 10 sem a estrutura perderia R$5. Espero que tenha feito sentido para você o porquê de montar essa estrutura. Lembrando que ela se aplica muito bem em um mercado de cenário lateral, uma vez que eu tenho um ganho limitado e uma proteção também parcial dentro da estratégia. Para você entender o Collar, uma estrutura que tem como objetivo a blindagem da carteira de ações, ou seja, limitar todo e qualquer prejuízo que você possa ter nessa estratégia, é necessário que você abra mão do ganho ilimitado. Ou seja, você vai ter uma barreira de ganho para oferir essa proteção. Vamos entender na prática como funciona essa estratégia. Vamos citar então como a gente pode montar uma estrutura para ganhar na alta de um ativo sem correr risco com o nosso capital. A gente faz isso com a estrutura do Collar. Então o que a gente faz é comprar uma opção de vender a ação ao preço que a gente comprou, por exemplo. Então compramos a ação a R$10, compramos uma opção de vender essa ação a R$10. Se a ação vier a cair, por exemplo, chegando a R$5, eu tenho a opção de vender ela a R$10. Então eu não tenho prejuízo financeiro com isso. Para não ter custo com essa operação, ou seja, para eu não gastar dinheiro para montar isso, eu vou vender uma opção de compra a um outro preço, por exemplo, a R$13. Essa opção de compra vendida, ela vai ser o meu limitador de alta. Ou seja, eu tenho uma participação moderada na alta, onde meu ganho máximo estaria em R$13, e eu tenho uma proteção total do valor em que eu coloquei.
Caso a ação de fato tenha uma alta muito expressiva e suba 50% nesse período, chegando a R$15, de fato eu teria um custo de oportunidade. Mas isso tudo tendo uma proteção total do valor em que eu coloquei. Vamos para os cenários que a gente pode trabalhar aqui então. Vamos citar que no caso a ação foi de 10 a 12 reais. Eu vou ter ganho R$2 por ação. Se ela foi de 10 a 15 reais, eu vou ter chego no meu ganho máximo. Então eu vou ter tido com a operação R$3 de ganho por ação. No outro campo, se a ação, por exemplo, estiver a R$5, eu vou poder vender a R$10. Tendo esse valor em mãos, se eu realmente acredito naquela empresa, eu posso agora comprar o dobro das ações que eu tinha. Com isso, então, eu aumento a minha posição dentro daquela empresa que eu realmente acredito que faz sentido para crescer. Isso tudo é utilizado como uma forma de a gente ter a proteção e ainda assim participar da alta do ativo. Para que você entenda essa estratégia conhecida como booster, a participação dobrada na alta do ativo, ela é recomendada para investidores que eventualmente já possuem um prejuízo no papel e gostariam então de acelerar a sua recuperação. Mas não só para o investidor que já possui o papel no prejuízo, mas ela também é recomendada para aquele investidor que acredita que o papel apresente o potencial de alta, mas que não seja tão robusto. Imagine que através da análise gráfica você detecte que o ativo A tem a capacidade de elevação de 5% e você gostaria de ganhar 10% nesse intervalo de tempo. Você poderia utilizar um booster. Vamos entender na prática como é que funciona essa estratégia. A participação dobrada na alta funciona da seguinte forma. Vamos imaginar que um certo investidor tinha uma ação X a o preço de R$12. Hoje ela está sendo negociada a R$10 e ele gostaria de que reavesse esse prejuízo o mais rápido possível. Esse investidor poderia então montar a estrutura de participação dobrada na alta, o booster. Como que é feito isso? Ele faz uma compra de uma opção de compra, uma call no ponto A, e para financiar essa opção de compra, ou seja, para ser uma estrutura sem custo, ele faz a venda de duas opções de compra no ponto B, por exemplo, R$12. O que isso impacta? De 10 a R$12, ele vai ter ganho dobrado na estrutura. Ou seja, se a ação se mover de 10 aos R$12, que é onde ele teria comprado anteriormente, ele vai ter vendido a R$14. Porque ele vai ganhar R$12 nas ações e mais R$2 na estrutura. O que é importante entender dessa estratégia? Por mais que tenha um ganho dobrado na alta, a perda é integral para o participante. Então vamos citar que a ação, em vez de subir de 10 para 12, ela tenha caído para R$7. Nesse caso de ação ter caído para R$7, o investidor vai ter perdido R$3 por ação, porque nesse caso de estratégia ele não tem uma proteção, ele tem apenas a alavancagem até um certo ponto. Vamos para os cenários então de vencimento. O primeiro cenário seria esse, por exemplo, estar em R$7. O investidor teria então perdido R$3 por ação. Cenário 2, onde a ação está em 11,50. Se a ação tiver a 11,50, ele vai poder vender as ações a 11,50 e mais a estrutura ele vai ter ganho 1,50. Então vai ser como se ele tivesse vendido tudo a R$13. Em um segundo ponto, vamos pensar que ela estava em R$13 a ação no momento do vencimento. Se ele estivesse em R$13 no momento do vencimento, ele ainda assim estaria no ganho máximo, então a pessoa poderia vender por R$14 toda essa estrutura. Em um segundo momento, se ele estiver a R$16 sendo negociada essa ação, então nesse caso o investidor vai estar no ganho máximo, que é R$14. Essa estrutura faz muito sentido então no mercado em lateral, então sem viés de alta ou de baixa, e também no caso de uma recuperação de algum prejuízo que a pessoa teve com um determinado ativo, levando em consideração que ela ganha participação dobrada na alta, mas não tem proteção no caso de baixa do ativo.
Para que fique claro como funciona o Seagull, vamos a um exemplo. Pensemos agora que você já esteja com uma carteira totalmente alocada. Você já tem ações, CDBs, LCIs e LCAs na carteira, mas você pensa em um ativo em que você queira participar da alta, mesmo você não tendo dinheiro agora. Vamos citar, por exemplo, que você quer comprar Petrobras. Você pode participar da alta desse ativo, enquanto a sua carteira está lá alocada, sem ter que desembolsar caixa no momento. Vamos entender como essa estratégia funciona agora. Vamos lá então, para que vocês entendam como funciona um Seagull, aquela estrutura em que eu consigo adquirir a alta do ativo sem necessariamente ter que comprá-lo, eu preciso montar uma estrutura utilizando opções que anteriormente já foram apresentadas. Basicamente o que eu farei? Eu teria que vender um seguro, comprar uma call e vender uma call. Por que tudo isso? Essa call que vai estar dentro do dinheiro, ela é bastante cara no mercado financeiro. Então, para financiá-la, eu vou vender um seguro, o que me gera caixa, mas esse seguro ainda não é o suficiente para adquirir essa call. Então, eu vendo uma outra call para poder, então, empatar com o preço dessa call no dinheiro. Maurício, por que toda essa complexidade? Por que não apenas comprar uma call? Porque eu não quero desembolsar dinheiro. Eventualmente, eu estou com todo o meu capital em um CDB, por exemplo, que me rende 120% do CDI. Mas eu estou com um viés de que a Petro eventualmente venha apresentar uma alta nos próximos 12 meses. Pois bem, vamos ver na prática como isso aconteceria. Imagine hoje você, investidor, observando a Petro negociando a R$10 no mercado. Perfeito. Ok, fui lá e comprei uma call a R$10, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa call. Então o que eu faço? Eu vendo uma put a eventualmente R$8. Opa, já amortizou aquele meu custo. Ainda não foi o suficiente. Então eu vendo uma outra call a R$12. Pois bem, nesse momento eu acabo de montar a minha estrutura. Maurício, quais são os cenários possíveis na ocasião do vencimento desse ativo? Vamos a eles. Eu tenho hoje a Petro a R$10. Se daqui até 12 meses à frente ela evoluir e estiver num patamar igual ou superior a R$12, parabéns, acabei de ganhar 20% em uma estrutura em que eu não coloquei nenhum real. Na contrapartida, se eventualmente a Petro estiver dentro do túnel de 10 a R$8, nada aconteceu. Eu posso adquirir o papel, se for do meu interesse, ao valor que ela estiver negociando. Na contrapartida, se ela estiver abaixo de R$8, eu sou obrigado a comprar o papel. Lembre que eu estou vendido em uma put. Maurício, quer dizer então que se a Petro tiver a R$7, eu vou ter que pagar 8 por algo que vale 7? Sim, imagine que há 12 meses você estava interessado em comprar lá 10, por que não comprar 8 agora, 12 meses depois? Mas o grande chamariz, e retomo, qual é o cenário que a gente busca dentro dessa estrutura? É conseguir detectar essa alta do ativo que me possibilita uma alavancagem, porque eu vou estar ganhando o percentual do CDI em meu CDB e ainda ganhar com a alta do papel sem necessariamente ter colocado dinheiro. Espero que tenha ficado claro para você esse tipo de estrutura e quais os benefícios que ela pode lhe proporcionar. Viu só como é fácil montar estruturas com ações e opções no mercado financeiro e ainda customizá-las de acordo com seu viés? Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir, se inscrever em nosso canal. Essa é uma das melhores formas de você estar inteirado no mundo dos investimentos. Além disso, clique aqui no sininho, assim você será informado de todos os novos vídeos e conteúdos que aqui forem postados. Não esqueça também de compartilhar com amigos e familiares. Essa é uma das melhores formas de você prestigiar o nosso trabalho. Recado dado. Aguardo você no nosso próximo vídeo e bons investimentos!